Meu nome é Marcelo, tenho 34 anos. E o que vou contar aqui aconteceu há pouco mais de um ano. Mas até hoje me faz acordar suando frio, com a sensação de que alguém está parado no pé da cama me observando. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acredita em coisas sobrenaturais. Sempre fui lógico, cético, prático. Mas o que vivi naquele sítio mudou tudo o que eu achava que entendia sobre o medo. E o pior é que, talvez o que aconteceu não tenha sido sobrenatural, o que o torna ainda mais perturbador. Tudo começou quando meu chefe me pediu um favor simples: cuidar do sítio da família dele por 7 dias enquanto estavam viajando para fora do país. O lugar ficava no interior de Minas Gerais, cercado por morros e mato alto, a uns 40 quilômetros da cidade mais próxima. Eu aceitei porque precisava de uns dias longe de tudo. Estava exausto da cidade, do trânsito, das pessoas. Parecia uma boa ideia. Parecia. O sítio era grande. Casa de madeira antiga, celeiro, uma pequena horta e um poço nos fundos. Tudo muito silencioso. Quando cheguei, por volta das 6 da tarde, o sol estava se escondendo atrás das montanhas e o ar já começava a ficar frio. Havia cheiro de terra molhada, cigarras gritando e aquele tipo de calmaria que é bonita, até virar assustadora. O primeiro dia foi tranquilo. Liguei o gerador, preparei algo para comer e dormi cedo. Mas na segunda noite, comecei a ouvir um som estranho. Algo entre um arranhar e um bater leve, vindo da parte de baixo da casa. A princípio, achei que fosse algum bicho. Ratos, talvez. O sítio era velho, fazia sentido, mas o barulho não parava. Era ritmado, como se alguém estivesse raspando algo na madeira, lentamente, por debaixo do assoalho. Raspe, raspe, raspe. Peguei uma lanterna, desci e olhei debaixo da casa. Nada. Apenas o som do vento e as teias de aranha balançando. Voltei para dentro rindo de mim mesmo. Mas quando me deitei, o som recomeçou. Agora do lado de fora, bem perto da janela do quarto. Levantei, fui até lá e mirei a lanterna. O feixe iluminou o mato alto, o galinheiro, o tronco de uma árvore caída. Mas por um segundo, juro que vi. Uma sombra se moveu rápido demais, como se algo tivesse se abaixado no escuro. Fiquei imóvel, tentando ouvir. E então, silêncio. Um silêncio que machuca o ouvido. Só dava para ouvir o meu coração. Voltei para a cama, mas dormi mal. A cada vez que fechava os olhos, parecia ouvir passos leves, como se alguém andasse descalço pelo assoalho. O som vinha, parava, vinha de novo, parava. Até que, pouco antes de amanhecer, ouvi a porta da cozinha ranger. Levantei num pulo. Corri até lá com a lanterna, o coração martelando. A porta estava aberta. O vento frio entrava, balançando a cortina rasgada. Lá fora, o chão de terra úmida mostrava pegadas, humanas, descalças. E elas iam até a cerca. E paravam ali, como se a pessoa tivesse desaparecido. Tentei não pensar muito. Tranquei tudo com correntes e cadeados. Mas o medo começou a se instalar como um veneno lento. Durante o dia, o sítio parecia normal, mas à noite, tudo mudava. Os sons ficavam diferentes. O vento parecia sussurrar entre as frestas da madeira e o piso rangia sozinho, mesmo sem ninguém pisar. Na quarta noite, eu já estava paranoico. Coloquei uma cadeira encostada na porta do quarto e dormi com a lanterna na mão. Por volta das 2h40 da manhã, acordei com o barulho de alguém tentando abrir a janela. O ferro batia devagar, como se tivessem cuidado para não fazer muito ruído. Minha garganta travou. Levantei em silêncio e me aproximei da cortina. O luar estava forte lá fora, prateado. E na sombra vi um rosto colado no vidro, pálido, sujo, imóvel, os olhos fixos em mim. Quando respirei, ele sumiu. Saí correndo para fora, gritando que tinha alguém ali. Nada. Só o barulho distante do vento cortando o capim. Mas, perto do galinheiro, havia algo diferente. A porta estava arrombada e todas as galinhas mortas espalhadas pelo chão. Ninguém mais além de mim sabia que eu estava ali. Voltei para dentro tremendo. Peguei o telefone da casa, linha muda, o celular, sem sinal. O gerador piscava, falhando. Tudo começou a se tornar sufocante.
Na manhã seguinte, decidi ir embora. Mas ao tentar ligar o carro, ele não dava partida. A bateria, completamente descarregada. Era impossível. Eu tinha checado tudo no dia anterior. Fiquei preso lá. Com o cair da noite, a tensão voltou. A cada pequeno som, meu corpo reagia com um sobressalto. O estalar da madeira parecia um passo. O barulho do vento soava como uma respiração. O medo começou a tomar forma dentro da minha cabeça. Pensei em dormir na cozinha, mas então ouvi o som de algo arranhando a parede. Um som lento, insistente, como unhas sobre o reboco. Subi as escadas e vi, pela janela, alguém parado no meio do terreiro. Imóvel, apenas me observando. A lua estava alta e a figura parecia ter o rosto coberto por algo. Talvez um saco, talvez sombra. E eu percebi que o corpo dela se movia de maneira errada, como se estivesse desarticulado. Por reflexo gritei, mas ao piscar, a figura já não estava mais lá. Passei o resto da noite acordado, ouvindo barulhos que vinham do forro, do porão, de todos os lados. Até que pouco antes do amanhecer, ouvi passos dentro da casa. Não eram imaginários. Vinham lentos, pesados, e paravam bem do lado de fora do meu quarto. A maçaneta girou. Travei. Segurei a respiração e a porta abriu sozinha. A luz fraca da lanterna tremia, e no corredor vi marcas de mãos nas paredes, sujas, escuras, como se alguém tivesse passado graxa ou sangue. Corri para fora, tropeçando nas tábuas. O sol começava a nascer. Atravessei o terreiro e subi no carro, ainda sem funcionar, apenas para me trancar lá dentro. Foi quando percebi algo no banco do passageiro. Um caderno. Eu não lembrava de ter visto antes. Abri. Nas primeiras páginas, escritas trêmulas, estavam nomes, datas e uma frase repetida dezenas de vezes. Eles vêm quando o sol dorme. Eles entram quando você ouve-o arranhar. As últimas páginas estavam rasgadas. Mas na penúltima havia uma anotação recente, escrita em caneta azul. Marcelo, último nome da lista. Meu corpo inteiro gelou. Fechei o caderno e joguei no banco de trás. Corri até o celeiro e peguei uma velha bicicleta que encontrei lá. Pedalei por horas, sem olhar para trás, até encontrar a estrada principal. Quando finalmente consegui sinal no celular, liguei para a polícia. Eles foram até o sítio na manhã seguinte. Disseram que não encontraram ninguém, nem marcas, nem corpos, nem nada. Mas um dos policiais comentou em voz baixa que aquele lugar estava abandonado há mais de 10 anos e que o dono do sítio, o chefe que me pediu para cuidar, tinha morrido há 6 anos em um acidente. Desde aquele dia nunca mais pisei em zona rural. Mas às vezes, quando o vento bate nas janelas do meu apartamento, ouço aquele mesmo som de arranhar. Raspe, raspe, raspe. E por um instante, juro que sinto um rosto encostando no vidro. Meu nome é Eduardo, tenho 39 anos e trabalho há mais de 15 dirigindo caminhões de entrega. Já percorri o país de ponta a ponta, vi de tudo que se pode imaginar nas estradas, acidentes, animais mortos, gente perdida. Mas o que me aconteceu há pouco tempo não foi nada disso. Foi algo que não devia existir. Eu estava levando uma carga pequena de ferramentas e suprimentos para uma fazenda afastada, no interior do Paraná, onde um homem chamado Sr. Alceu me contratou por telefone. Ele parecia tranquilo, educado, e disse que pagaria bem pela entrega, porque quase ninguém aceitava ir até lá à noite. Não perguntei o motivo. Caminhoneiro que faz muitas perguntas não dura muito na estrada. Saí da cidade por volta das 8 da noite. O caminho era uma mistura de estrada de asfalto gasto e terra batida. As luzes dos postes sumiram depois de uns 10 quilômetros, e o resto da viagem foi só farol e escuridão. O céu estava limpo, lua cheia, dessas que iluminam o chão de terra com aquele tom prateado e triste. O rádio não pegava mais, e eu já estava começando a sentir o peso do silêncio. Por volta das 10h30, parei o caminhão perto de uma porteira velha com uma placa de madeira caída. Fazenda do Silvério. O nome me pareceu estranho. Liguei o farol alto e tentei ver se havia alguém ali, mas só vi o caminho de terra entrando no mato. Nenhum som, nenhuma casa à vista. Toquei a buzina uma vez. Nada.
De novo, silêncio. Decidi abrir a porteira por conta própria. A madeira estava úmida, e quando empurrei, ouvi um rangido longo, como se algo gemesse. Voltei para o caminhão e entrei devagar, sentindo os pneus afundarem no barro. Andei talvez uns 2 quilômetros, até ver uma luz fraca ao longe. Uma casa pequena, cercada de mato alto e um galpão nos fundos. Quando parei o caminhão, desci e chamei. Senhor Alceu? Nada. Só o vento passando pelas folhas. Aproximei-me da casa. A luz vinha de uma lamparina pendurada na varanda. A porta estava entreaberta. Empurrei com cuidado e anunciei de novo. É o motorista da entrega. Silêncio. O cheiro de mofo e ferrugem tomou meu nariz. A casa parecia vazia há anos. O chão de madeira rangia com cada passo. Na parede, fotos antigas de gente que parecia de outro século. Todos com o mesmo olhar parado, sério. A cozinha estava intacta, mas sobre a mesa havia 3 pratos servidos, com comida já podre, coberta de moscas. Foi aí que ouvi. O primeiro som. Um assobio. Baixo, contínuo, vindo lá de fora. Não era o vento. Tinha um ritmo humano, como se alguém estivesse tentando chamar um cachorro. Saí para a varanda. A luz da lamparina tremia e o som parou. Mas quando olhei para o mato, vi algo se movendo. Uma sombra, lenta, pesada. Pensei que fosse o tal senhor Alceu e gritei. Tá tudo bem, sou o entregador. Nenhuma resposta. Dei mais um passo à frente e o assobio voltou. Dessa vez, atrás de mim. Virei rápido, mas não havia nada. Só a lamparina balançando, rangendo na corrente. Entrei de volta, tentando manter a calma. Peguei o celular para ligar para alguém, mas sem sinal. Olhei para o relógio, 11h15. Decidi esperar até amanhecer. Sentei na sala, olhando para o escuro, tentando ouvir qualquer coisa. Foi então que começou o segundo som. Um batucar fraco no chão, vindo debaixo da casa. Toque, toque, toque. 3 toques, pausa, mais 3. Como se fosse uma mensagem. O barulho se movia. Parecia percorrer o assoalho, vindo de um lado a outro. Levantei e fui até o quarto da frente. A cama estava coberta por um lençol branco cheio de poeira, e no canto, um espelho rachado. O som continuava, agora mais forte. Abaixei-me e mirei a lanterna sob o assoalho. Por um segundo, juro que vi um rosto pálido lá embaixo, olhando para mim. Olhos abertos, imóveis, e a boca se mexendo como se murmurasse algo. Soltei a lanterna, que rolou para o canto. Quando a recuperei, não havia nada mais lá. Meu coração disparou. Saí da casa tropeçando e fui direto para o caminhão. Mas quando girei a chave, o motor não respondeu. Tentei de novo. Nada. Olhei para a estrada. O caminho pelo qual eu tinha vindo não estava mais lá. No lugar, só o mato alto cobrindo tudo. Fiquei ali dentro, respirando fundo, tentando pensar. De repente, ouvi um som vindo do rádio desligado. Um chiado baixo, como interferência. Depois, uma voz. Baixa, rouca, quebrada. Eduardo, não olhe para trás. Meu corpo congelou. A voz era de uma mulher. E o pior, ela falava exatamente no mesmo tom da minha falecida mãe. Olhei para o espelho retrovisor. Atrás do caminhão, parado no meio da estrada, havia alguém de pé, com a cabeça baixa e os braços caídos. O luar brilhava sobre o corpo, mas o rosto estava completamente escuro, como se fosse um buraco. Sem pensar, pulei do caminhão e corri em direção ao galpão. A madeira estava podre e o cheiro de ferrugem me enjoava. Lá dentro havia ferramentas, sacos de ração e um gravador velho sobre uma bancada. Liguei por instinto. A fita começou a girar e a voz de um homem ecoou. Eles voltam toda noite. Fingem ser gente. Repetem o que você teme. Se você ouvir o assobio, já é tarde demais. Desliguei na hora, mas o assobio voltou, vindo de todos os lados, como se houvesse dezenas deles. Saí correndo, tropeçando na lama. A lua iluminava tudo, e no meio do terreiro, vi várias figuras paradas, imóveis, me observando. Algumas tinham a pele esbranquiçada, outras pareciam sombras com olhos, e todas começaram a se mover, lentas, sincronizadas, vindo em minha direção. Entrei de volta na casa e tranquei a porta.
As paredes começaram a tremer com pancadas. O som era ensurdecedor. Toques, passos, assobios, vozes, todas ao mesmo tempo. E no meio do caos, a lamparina caiu no chão e apagou. O breu me engoliu. Senti algo passar do meu lado. Um vento frio, pesado, como uma presença. Uma mão encostou no meu ombro, firme, gelada. E uma voz soprou bem perto do meu ouvido. Agora você escuta também, não é? Gritei, tentando me soltar, mas quando abri os olhos, já era dia. Estava sentado no chão, sozinho. O sol entrava pela janela quebrada e a porta estava aberta. O caminhão funcionava perfeitamente. Não havia marcas de pegadas, nem corpos, nem nada. Mas, na parede da sala, havia algo novo. Uma frase escrita com carvão. Volte quando o sol morrer. Saí dali o mais rápido que pude. Voltei à cidade e fui direto à delegacia. Quando mencionei o nome da fazenda, o policial mais velho levantou a cabeça devagar. Fazenda do Silvério? Sim. Por quê? Esse lugar pegou fogo há uns 30 anos. Ninguém mora lá desde então. Mostrei a ele o comprovante da entrega, a assinatura de Alceu, o homem que me contratou. O policial olhou, empalideceu e disse: Alceu Silvério morreu junto com a família no incêndio. Saí sem dizer uma palavra. Desde aquele dia, cada vez que dirijo sozinho à noite, o rádio às vezes chia e, entre o chiado, eu ouço um assobio. Aquele mesmo som, baixo, ritmado, como se alguém, em algum lugar, ainda estivesse tentando me chamar. Meu nome é Fernando e eu nunca fui o tipo de homem que acreditava em histórias de terror. Nasci e cresci no interior, entre sítios, vacas e plantações, e aprendi desde cedo que tudo tem uma explicação lógica. Barulho de vento, gato andando no telhado, galho batendo na janela. Mas naquela noite, nada se encaixava na lógica. Naquela noite, a própria terra parecia viva. Tudo começou quando meu tio Heraldo me pediu para cuidar do sítio dele por alguns dias. Ele precisava ir para a cidade resolver uns problemas e me deixou as chaves dizendo apenas: se ouvir barulho no pomar depois da meia-noite, não vai olhar. Fecha a janela e espera passar. Ri na hora. Achei que ele estivesse brincando, mas o olhar dele não tinha humor. Parecia cansado, como quem já tinha visto demais. Cheguei lá numa sexta-feira, pouco antes do pôr do sol. O sítio ficava a uns 25 quilômetros do povoado mais próximo, cercado por mata, com um casarão antigo e um celeiro grande nos fundos. Tudo muito simples, mas bonito. O tipo de lugar onde o tempo parece andar mais devagar. Quando a noite caiu, o silêncio se tornou pesado. Não havia carros, nem grilos, nem o coachar dos sapos. Nada. Só o som do vento arrastando as folhas secas. Jantei, fechei as janelas e fui deitar. A cama cheirava a madeira e poeira, e o relógio na parede fazia um tic-tac lento que parecia ecoar por todo o quarto. Devia ser por volta das 11 horas, quando ouvi o primeiro ruído. Era algo como um estalo profundo, vindo do chão. Não parecia galho quebrando. Era mais interno, como se a terra estivesse se mexendo. Depois vieram outros sons, como se algo arranhasse o solo sob a casa. Arrastar, estalar, respirar. Sentei na cama, atento. O vento tinha parado completamente. Olhei para o relógio. Os ponteiros estavam parados entre 00:03 e 3 minutos. Levantei devagar e acendi o lampião. Fui até a janela, abri uma fresta e olhei para o pomar. A lua cheia iluminava tudo. As árvores pareciam pessoas curvadas, com os galhos retorcidos apontando para o chão. E o chão se mexia. A terra do pomar parecia pulsar, subindo e descendo como se respirasse. Pensei que fosse ilusão de ótica, cansaço, qualquer coisa. Mas então vi pegadas se formando sozinhas, uma após a outra, indo em direção à casa. Fechei a janela de um pulo e recuei. O som das pegadas ecoou do lado de fora, chegando até a varanda. Pisei devagar no assoalho, tentando não fazer barulho. As tábuas gemiam sob meus pés. Do lado de fora, ouvi 3 batidas lentas na porta. Toque, toque, toque. Meu coração parou. Quem tá aí? Perguntei, tentando disfarçar o medo. Silêncio. Esperei alguns segundos.
Mais 3 batidas. Toque, toque, toque. Peguei o lampião e fui até a porta. Olhei pelo buraco da fechadura. Nada além da escuridão. Abri um pouco, apenas o suficiente para olhar para fora. E foi aí que senti o cheiro. Um odor de terra úmida, misturada com ferro, como sangue velho. Do nada, o lampião se apagou. Fiquei no breu. Senti algo roçar minha perna, como uma mão fria, feita de lama. Corri para dentro e tranquei a porta. O barulho do lado de fora ficou mais forte. Passos pesados, arranhões e um som baixo, úmido, como se alguém mastigasse perto da parede. Subi as escadas e fui para o quarto do meu tio. A janela estava aberta. Do lado de fora, dava para ver o pomar inteiro. E agora, havia formas humanas saindo da terra, pálidas, sujas, movendo-se de forma errada, como se cada osso tivesse sido montado do jeito errado. Algumas rastejavam, outras andavam curvadas, e todas iam em direção à casa. Peguei o telefone fixo e tentei ligar para a polícia, sem sinal. A linha fazia um ruído estranho, como um sussurro distante. "Você abriu", disse a voz. Desliguei na hora. Os passos chegaram à varanda. Ouvi o som das unhas raspando a madeira. Depois o ranger do assoalho, bem debaixo do quarto onde eu estava. A casa toda tremia levemente, como se alguém andasse de um lado para o outro lá embaixo. Me escondi dentro do armário, com o lampião apagado. Fiquei ali, suando, ouvindo cada estalo. E então, um barulho diferente. Respiração. Lenta, forte. Do outro lado da porta do armário, segurei o fôlego. Algo se moveu. A porta se abriu 1 centímetro. Pude ver pela fresta um olho, sem pálpebra, coberto de barro, fixo em mim. Gritei e chutei a porta. Saí correndo escada abaixo. A casa parecia viva, o chão vibrava sob meus pés. As luzes piscavam, e nas paredes, mãos de barro começavam a surgir, empurrando de dentro para fora. Corri até a cozinha, peguei a chave do carro e abri a porta dos fundos. Do lado de fora, as figuras se aproximavam. Eram dezenas. Algumas pareciam pessoas que eu já tinha visto na cidade. Uma delas era o próprio tio Heraldo, mas com a pele rachada, os olhos sem cor e a boca cheia de terra. Ele estendeu a mão para mim e disse, com uma voz que parecia vir do fundo do solo: "A terra quer você, Marcos." Entrei no carro e tentei dar partida. O motor engasgou, dei mais 2 tentativas. Na terceira funcionou. Acelerei, atropelando parte da cerca e entrando na estrada de barro. Olhei pelo retrovisor. As figuras corriam atrás, mas iam desaparecendo uma a uma conforme a lua se escondia nas nuvens. Dirigi por mais de 3 horas até chegar à estrada principal. Quando vi o primeiro posto de gasolina, parei, desci e fui direto para o banheiro. Estava coberto de lama até os joelhos, mesmo sem ter caído em lugar algum. Lavei o rosto e, ao olhar no espelho, vi algo preso nos meus dentes. Um pedacinho de terra seca. Voltei para a cidade na manhã seguinte e procurei meu tio. Ninguém sabia dele. Disseram que o Sr. Heraldo havia morrido há 5 anos, soterrado quando o barranco do pomar desabou durante uma tempestade. Mostrei a chave, contei o que aconteceu, mas ninguém acreditou. Fui até o cemitério. Achei o túmulo dele, coberto de folhas. E ali, bem na frente da lápide, o chão subia e descia levemente, como se respirasse. Ajoelhei, encostei o ouvido na terra e ouvi. Um som lento, profundo. Batimentos. Quando me levantei, percebi algo no bolso. Um papel amassado que eu não lembrava de ter. Abri. Era uma anotação escrita à mão. Se ouvir o chão respirar, nunca olhe, porque ele olha de volta. Joguei fora, tremendo, e fui embora. Mas até hoje, quando deito para dormir, às vezes sinto a cama se mover, como se o solo debaixo de mim tivesse vida própria. E de vez em quando, à meia-noite, o ar da casa parece pulsar. Como se algo, muito abaixo da superfície, estivesse apenas esperando eu olhar de novo. Meu nome é Daniel Rocha, e o que vou contar aconteceu há pouco mais de 3 anos, quando aceitei um trabalho temporário como caseiro em uma fazenda abandonada no interior de Minas. Na época, eu estava desempregado, precisando de dinheiro, e o anúncio parecia perfeito.
Procura-se responsável para cuidar de propriedade rural por 15 dias. Alimentação e hospedagem inclusas. Fácil, pensei. Mas ninguém me avisou que o problema daquela fazenda não era o abandono. Era o que nunca foi embora. A propriedade ficava a uns 38 quilômetros da cidade mais próxima, cercada por uma mata espessa que engolia o som. Não havia vizinhos por perto. O último registro de moradores era de uma família que desapareceu sem deixar vestígios, há 40 anos. Disseram que era boato de interior, coisa de povo supersticioso. Eu não acreditava nessas histórias, até chegar lá. Quando o carro da imobiliária me deixou, o motorista me olhou pelo retrovisor e disse: "Seu Daniel, se ouvir alguém chamando seu nome à noite, não responde, viu?" Riu logo em seguida, mas o sorriso não chegou aos olhos. E então me deixou ali, sozinho, diante de um casarão de madeira que parecia respirar com o vento. O lugar tinha cheiro de mofo e silêncio. Havia uma varanda enorme com uma cadeira de balanço que se movia sozinha, lenta, como se alguém ainda estivesse sentado nela. O chão rangia em cada passo, e o relógio da sala marcava sempre 2h47, mesmo com as pilhas novas que eu coloquei. No primeiro dia, nada aconteceu. Fiz uma ronda, limpei a cozinha, revisei as cercas. No segundo dia, comecei a ouvir coisas. Primeiro foram batidas na parede do quarto. 3 batidas espaçadas. Toque, toque, toque. Achei que fosse vento, mas o vento não bate de forma ritmada. Na terceira noite, ouvi passos no corredor, lentos, arrastados. Peguei uma lanterna e saí do quarto. O corredor parecia mais comprido do que antes, como se tivesse crescido durante a noite. No fim dele, a luz da lanterna tremeu e vi uma porta aberta, uma que eu juro que estava trancada no dia anterior. Entrei devagar. Era um quarto pequeno, cheirando a terra úmida. No centro, havia uma mesa coberta de pó e sobre ela, uma foto antiga em preto e branco. Uma família de 6 pessoas. Pai, mãe e 4 filhos. Mas o que me gelou o sangue foi que os rostos estavam riscados com algo pontiagudo. Só os olhos tinham sido poupados. Levei a foto para o quarto, achando que fosse algum trote, e deixei na mesa. De madrugada, acordei com um barulho de algo arranhando o vidro da janela. Quando olhei, havia mãos de lama marcadas do lado de fora. Mas não havia pegadas no chão. No dia seguinte, decidi sair para verificar o entorno da fazenda. Andei até o antigo curral e encontrei o que parecia ser um buraco aberto no chão, grande demais para ser de animal. Era redondo, fundo, e dele subia um ar frio, como se o solo respirasse. Fiquei olhando por alguns segundos. Lá no fundo, juro que vi algo se mover. Fechei o buraco com pedras, tentando esquecer. À noite, o som voltou, mas dessa vez dentro da casa. Era como se alguém arrastasse correntes no corredor. Corri para a porta e tranquei. O som parou. E então veio um sussurro, baixinho, rente à madeira. "Abre a porta." Meu corpo inteiro travou. A voz era igual à do motorista que me deixou ali. Não abri. Esperei até o amanhecer, quando finalmente o som cessou. Ao sair, vi marcas de barro nos degraus da escada, subindo da varanda até o meu quarto. E na cadeira de balanço, havia a foto da família, agora sem riscos. Os rostos estavam de volta, e um deles era o meu. Senti o chão girar. Peguei minhas coisas e fui direto para o quarto principal, onde havia uma escrivaninha cheia de papéis antigos. Encontrei ali um diário, encapado com couro escuro. As páginas estavam manchadas, mas consegui ler parte dele. Era do antigo dono da fazenda, um homem chamado Vicente Lacerda. Ele escrevia sobre vozes que vinham da terra, sobre pessoas que chamam do subsolo e sobre rituais de escuta, realizados sempre às 2h47 da manhã, o mesmo horário do relógio parado. Na última página, havia uma frase escrita com força: "A terra guarda quem responde." Naquela noite, não dormi. Sentei na sala, segurando a lanterna e uma faca de cozinha, e fiquei esperando o som. Quando o relógio bateu 2h47, o chão vibrou levemente. Depois, as janelas começaram a se abrir uma a uma, com o vento frio entrando como respiração. E então ouvi meu nome,
chamado por várias vozes ao mesmo tempo. Grave, rouca, vinda de baixo. Daniel. 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 Tapei os ouvidos. Mas a voz agora vinha de dentro da cabeça. A luz da lanterna piscou, e por um segundo vi sombras humanas saindo das paredes, como manchas vivas. Eram 6, o mesmo número de pessoas da foto. Os olhos brilhavam em branco, fixos em mim. Uma delas tinha o meu rosto. Corri para o lado de fora, tropeçando nas escadas, e parei no meio do terreiro. O buraco que eu tinha fechado estava aberto novamente. De dentro dele saía uma névoa escura, como fumaça de carvão. As vozes vinham de lá. Peguei a chave do casebre e entrei no carro, mas o motor não pegava. O rádio ligou sozinho, e uma voz sussurrou pelo alto-falante: "Fica conosco." A luz da lua começou a sumir, coberta por nuvens densas. E no vidro do carro, uma mão de lama se imprimiu por dentro, como se algo estivesse ali, sentado no banco de trás. Saí correndo estrada abaixo, sem olhar para trás. Andei por horas, até ver uma casa simples, iluminada. Bati à porta e um senhor de barba branca me atendeu. Expliquei desesperado o que tinha acontecido. Ele me ouviu em silêncio, depois disse apenas: "Você foi para a fazenda Lacerda, não foi?" Assenti. Ele balançou a cabeça devagar. "Lá ninguém fica. Aquela terra já tem dono. Passei a noite ali. Quando acordei, o homem tinha ido embora. Na mesa havia um bilhete. Eles chamam quem escuta. E agora, você escutou." Voltei para a cidade e nunca mais fui naquela região. Mas desde então, todo dia 27 de agosto, às 2h47 da manhã, acordo com o mesmo som. Um estalo no chão, como algo se mexendo lá embaixo. E uma voz rouca me chamando pelo nome. Às vezes, respondo sem querer. E cada vez que faço isso, o relógio da parede atrasa 3 minutos. Sempre 3. Como se o tempo estivesse sendo engolido, pouco a pouco, pela terra que respira. Meu nome é Lucas Freire, e por mais que eu queira acreditar que o que vivi naquela semana foi um delírio, ainda acordo todas as madrugadas ouvindo o mesmo som vindo da parede. Um eco que nunca deveria existir. Há cerca de 2 anos, recebi a proposta de passar 7 dias em um sítio nas montanhas de Santa Rita do Sapucaí. Um conhecido me indicou o local para eu descansar a mente, já que eu vinha de uma crise nervosa e insônia. O sítio se chamava Sítio das Pedras e pertencia a uma senhora chamada Dona Miriam, que me entregou as chaves com uma expressão séria e uma única recomendação: evite acender luzes depois da meia-noite. E se ouvir o som vindo do chão, não bata de volta. Achei estranho, claro, mas estava tão cansado da cidade que ignorei o aviso. O sítio era bonito, cercado por pinheiros e com um lago pequeno logo atrás da casa. Mas o silêncio ali era diferente. Não era o silêncio calmo do campo. Era um silêncio cheio, como se algo estivesse ouvindo junto comigo. A primeira noite foi tranquila. Fiz café, li um pouco e dormi cedo. Na segunda, comecei a ouvir barulhos metálicos sob o assoalho, como se alguém batesse com uma barra de ferro lá embaixo. Toque, toque, toque. 3 vezes, sempre às 2h35 da manhã. Achei que fosse cano velho, o som se expandindo com o frio da noite. Mas o som se repetiu na terceira noite, no mesmo horário. Fiquei curioso, então desci ao porão. Era pequeno e úmido, com cheiro de ferrugem. Nada além de caixas e ferramentas antigas. Mas o chão era de pedra e vibrava levemente a cada toque. Voltei para o quarto, tentando esquecer. Só que naquela madrugada o som mudou. Agora era como mãos arranhando a madeira, devagar, arranhando, parando e voltando. E entre um som e outro, eu juro que ouvi uma respiração. Na manhã seguinte, decidi explorar o terreno. Atrás da casa havia uma cerca caída e, além dela, um pequeno morro coberto de pedras lisas, de onde o sítio tirava o nome. Subi até o topo e percebi que as pedras tinham marcas riscadas, símbolos estranhos, meio triangulares, gravados profundamente, como se tivessem sido cortados com lâminas. Alguns pareciam rostos deformados olhando para o chão. Quando contei isso a Dona Miriam por telefone,
Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: "Você ouviu o eco?" "Eco?" respondi. Ele só aparece para quem está sendo ouvido." A ligação caiu. O celular ficou sem sinal o resto do dia. Na quinta noite, acordei com o som de passos dentro da casa. Pesados, lentos. Ficaram indo e vindo pelo corredor. Pensei que alguém tivesse invadido. Peguei uma faca da cozinha e acendi a lanterna. Mas quando olhei sob a porta do quarto, vi sombras se movendo no corredor, longas e distorcidas, como se o corpo que as projetava não tivesse forma humana. E então, 3 batidas fortes na porta. Toque, toque, toque. A voz de uma mulher sussurrou: "Abre. Tá frio aqui fora." Parei. A voz era idêntica à de Dona Miriam, mas ela morava a mais de 30 quilômetros dali. Não abri. Esperei o som cessar. Quando amanheceu, encontrei pegadas descalças de lama subindo a escada da varanda. E uma marca de mão, escura, na janela da cozinha. Por dentro. A partir daí, o sítio começou a mudar. As paredes pareciam respirar. O chão rangia mesmo sem vento. E os barulhos não vinham mais só de baixo. Vinham de dentro das paredes. Pareciam vozes murmurando, repetindo o mesmo som grave, ritmado, como uma oração invertida. No 6º dia, percebi algo aterrorizante. O relógio da sala, que sempre marcava o mesmo horário, andava para trás. Os ponteiros giravam devagar, no sentido oposto. E toda vez que eu olhava para ele, sentia um zumbido nos ouvidos, como se algo tentasse se sintonizar com minha mente. À noite, cansado e desesperado, decidi dormir na sala com a lanterna acesa. Mas não consegui pregar o olho. Às 2h35, o chão tremeu levemente. O eco voltou. Dessa vez, não eram 3 batidas, eram 7. Mais lentas, mais altas. E no último som ouvi, vindo debaixo de mim, uma risada rouca, arranhada, como se alguém risse com areia na garganta. O chão cedeu. Caí cerca de 2 metros e bati no porão. A lanterna apagou. Quando consegui acendê-la novamente, percebi que o chão de pedra estava rachado, e de dentro das fendas saía um vapor escuro, frio, com cheiro de ferro. O eco vinha dali. Toquei a pedra, e ela vibrou como se respirasse. No reflexo metálico da lanterna, vi algo se mover dentro das fendas. Uma mão pálida, suja de terra. Depois outra, e então um rosto. Mas o rosto era o meu. Olhos abertos, fixos, a boca se movendo em silêncio. Gritei e subi as escadas do porão o mais rápido que pude. A porta estava trancada. Do outro lado, uma voz calma disse: "Não era para você ter batido de volta." Era a voz de Dona Miriam. Mas quando consegui forçar a porta e sair, a casa estava vazia. Totalmente vazia. Como se ninguém morasse ali há décadas. As paredes estavam descascadas, cobertas de mofo. E o relógio da sala estava parado em 2h35. Saí correndo até a estrada de terra, sem olhar para trás. Depois de andar por horas, encontrei um morador da região, um homem velho que me deu carona. Contei o que tinha acontecido. Ele apenas me olhou com pena e disse: "O sítio das pedras? Aquilo foi demolido faz uns 10 anos. Caiu tudo depois de um deslizamento. Morreram 3 pessoas soterradas, incluindo uma tal de Dona Miriam." Meu corpo inteiro gelou. Olhei para trás pela janela da caminhonete. No meio da neblina, no alto da colina, a casa ainda estava lá. E no 2º andar, bem na janela do quarto, vi minha própria silhueta, parada, me observando partir. Desde então, toda madrugada às 2h35, o eco volta. 3 batidas na parede. Depois, 7. E por fim, uma risada. Já tentei mudar de cidade, de estado, até de país. Mas não adianta. O som me segue. E agora ele já não vem mais só das paredes. Vem do espelho, das portas, dos meus sonhos. E toda vez que tento ignorar, a voz sussurra no escuro, com uma calma que destrói qualquer coragem: "Você ainda mora aqui, Lucas. O resto foi quem saiu."